Feliz sábado, irmãos. Friozinho, né? Foi? Refrescou um pouco, né? Melhorou. De fato, ontem, anteontem estava pior, né? Amados, feliz estar com vocês, tá? Hoje sozinho, porque esposa, o restante da família ficaram em Vargem, estamos com o pastor lá e vamos ter um junta-panela. Então, vou pedir desde já que ao terminar a mensagem, pedir para o Toninho despedir a igreja, né? Mas estou feliz de estar aqui juntos, podemos estudar a palavra de Deus. Podemos abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2. Feliz sábado a todos que estão em casa também. Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês tiverem a Bíblia aí, nós vamos ficar em um versículo apenas. Posso acompanhar com a gente aqui, ver o que Deus tem para nós nessa manhã. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nós vamos fazer mais uma oração. Desculpe, irmão. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra mais uma vez estar aberta diante de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai, conceda-nos o Espírito Santo e que a Tua palavra fale a cada um de nós e que nós possamos ser edificados por Ti e assim, Senhor, possamos concluir a Tua obra nessa terra. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. 2 Timóteo 2,15. Podemos ler em voz alta? Tem algumas versões diferentes, mas 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem, irmãos. Deus falou comigo mais ou menos um mês atrás, né, através desse versículo aqui. E orei a Deus e falei, foi muito importante para mim. E orei a Deus que aonde fosse convidado para pregar, iria pregar sobre esse versículo. E aí Deus providenciou o irmão Edson, lá de Vargem, que é o ancião jovem da igreja. Ele me colocou na escala no primeiro sábado, nós estudamos essa passagem com os irmãos de Vargem. O irmão ancião lá de São João também me convidou, nós estudamos com eles semana passada, hoje aqui, com a graça de Deus, no último sábado lá em Itubi. Então Deus achou por bem, né, que essa mensagem fosse pregada nessas 4 igrejas nesse mês de maio. E ela é muito importante nos dias que nós vivemos. Nós sabemos que o mundo, muitas vezes a gente fala que ele divide entre 2 grupos, né? E de fato, no final vai ser isso mesmo, 2 grupos. Mas é interessante que, se nós pensarmos bem, não é? Nós temos os ímpios, que não querem saber nada com Deus, quem sabe um dia, não é? Deus os alcance também e nós podemos ser usados por isso. E nós temos nós que cremos em Deus, os cristãos. Só que nós sabemos que a igreja tem joio e trigo, né? Todas as igrejas cristãs têm o joio e o trigo. E nós sabemos também que há uma outra maneira que se denomina os cristãos, né? Em cristão nominal e cristão praticante, né? Um crente nominal e um crente praticante. E nós vemos que, infelizmente, né, na Europa, né, a igreja cristã está tendo um esfriamento quase que geral, né? Nos Estados Unidos, não muito esfriamento, mas a maioria dos cristãos estão se tornando nominais também. O Brasil, né, sabe que o protestantismo começou na Europa, Estados Unidos também, mas hoje o Brasil prepara missionários para pregar o evangelho lá na Europa, né, em muitos países da Europa, por incrível que pareça. Então, nós, pensando sobre isso, né, e a gente vai estudar sobre esse versículo aqui, 15, do capítulo 2 de 2 Timóteo, que nós acabamos de ler. Como podemos saber se somos cristão nominal ou praticante, né? Nominal
aquele que usa o nome de cristão. Eu sou cristão, sou adventista, né? Mas não tem um compromisso com a missão da igreja. Não tem um compromisso sério com a igreja, né? Ele é porque os pais foram, ou porque um dia ele se batizou, porque ele concorda com as doutrinas, né? Mas não é uma pessoa que se envolve realmente na missão, né? Que todo verdadeiro cristão nasce no reino como missionário, né? E primeiro contexto histórico aqui desse versículo, essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, segundo Timóteo. E ele estava preso na masmorra lá de Roma, prisão, acho que é Mamertina que chama. E essa aqui foi a segunda vez que ele ficou preso. A primeira vez ele foi preso por os judeus, né? Quando ele se converteu ao cristianismo, ele era um judeu bastante praticante, né? E ele se tornou um cristão muito, muito ativo, né? E os judeus procuraram eliminar eles, mas não conseguiram. Então, denunciaram ele a Roma e ele foi julgado e foi preso. Mas os romanos sabiam que, na realidade, ele não tinha feito nada de errado. Era apenas a inveja dos judeus, né? Mas mesmo assim prenderam Paulo, só que deram alguns privilégios romanos a eles, né? Deu uma prisão domiciliar em uma casa e ele poderia receber as pessoas, conversar com as pessoas, né? Então essa foi a primeira vez, e dessa primeira vez Paulo orou para que Deus o libertasse dali. E Deus o libertou, e ele pregou muito evangelho ainda. Mas essa segunda vez que ele foi preso não foi por causa dos judeus, foi por causa dos romanos mesmo, né? Nero, que era muito orgulhoso, muito prepotente, né? Alguns os consideravam como um louco, né? Mas se a gente vê um pouco da história dele, a gente vai ver que na realidade a mãe dele foi a principal, talvez a principal culpada dele ser assim, né? A mãe, o pai, mimaram muito ele, né? Então ele era muito mimado, muito orgulhoso, e a capital do Império Romano era Roma. Mas ele, como era imperador, ele queria uma capital de Roma com o nome dele, Nerópolis, né? Então, para isso, ele mandou tocar fogo em Roma, né? Só que não deu certo, a cidade não queimou. E ele, para se livrar, ele culpou os cristãos, que os cristãos é que tinham tentado incendiar Roma. E aí, Paulo foi escolhido como o líder dessa sedição, né? Que na realidade era uma grande mentira. E aí ele foi preso. E aí, porque era um crime muito grave, né? Ele foi preso nessa masmorra e ali ele foi condenado à pena de morte. Se ele fosse apenas judeu, ele seria enforcado. Aliás, ele seria crucificado. Mas como ele tinha cidadania romana, então um cidadão romano não poderia ser crucificado. Então ele foi degolado, né? Decapitaram ele. E aqui ele estava próximo de ser morto, né? No capítulo 4 ele já comenta sobre isso. E ele ali não pede para Deus libertar ele. Ele sabia que a carreira estava chegando ao fim e que ele iria ser sacrificado, ele ia ser morto por amor ao evangelho. Só que, vejam os irmãos, essa prisão era terrível, né? E Paulo já estava com uma certa idade. E essa prisão, ela era muito úmida, né? E a maioria dos presos ali, que não eram sentenciados à morte, contraía doença, lepra, né? Doenças graves, e normalmente morriam. E Paulo aqui, ele escreve essas duas últimas cartas, né? 1º e 2º Timóteo. E a preocupação de Paulo não era com a sua morte. A preocupação de Paulo não era por estar sendo tão injustamente, né, preso e sentenciado à morte. A preocupação de Paulo é muito parecida com a preocupação de Moisés, quando Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Então a grande preocupação dele foi: Senhor, mas esse povo vai ser um rebanho sem pastor, né? Precisa providenciar alguém para guiar eles, né? E aqui Paulo preocupava-se com a igreja, né? Depois da sua morte. E aí ele escreve essas duas cartas para preparar o seu substituto, que era o seu filho na fé, né, irmã? O Timóteo, né? Que era o seu filho na fé. E ali ele escreve muitas instruções aqui. E nesse versículo aqui ele sintetiza, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, sintetiza as características
as virtudes de um cristão praticante, de um verdadeiro cristão. Mas nós vamos colocar isso, irmãos, não como assim, virtudes, como características, porque isso é muito forte. Porque ao nós analisarmos aqui, nós vamos ver que todos nós precisamos melhorar em algum ponto aqui, ou em todos eles, né? Porque aqui se trata da santificação também. E aqui nós sabemos que é um processo. Então, o cristão praticante, né? O verdadeiro cristão, ele tem um propósito, né? Ele tem uma postura, né? Ele tem um objetivo, que é cada dia servir melhor a Deus. O nominal já não tem essa preocupação. O nominal, ele quer saber quanto mais possa ser possível a sua comodidade, né? Em ser um cristão, né? O que de mínimo ele pode entregar para Cristo, né? E o nominal normalmente é assim. O nominal normalmente não gosta de igreja muito pequena, ele gosta mais daquelas igrejas grandes, né? Onde que você não faz nada, ninguém te pega no teu pé, né? Igreja pequena eles não gostam muito, porque normalmente pede fazer uma coisa ou outra, né? O nominal não gosta de ser incomodado. Mas o praticante é ao contrário. Então a gente vai colocar como postura, né? Porque o mais importante é a postura, porque a capacitação é Deus quem nos dá, né? Mas nós precisamos ter a postura de querer, né? Então nós vamos entrar aqui agora, depois de ver esse contexto histórico, no texto aqui, para a gente procurar ver o que Deus tem para nós, né? E aqui nós vamos achar nesse verso 15 6 posturas de um verdadeiro cristão, de um cristão praticante. E a primeira postura está aqui nessas duas primeiras palavras. Procura apresentar-te. Tem uma versão que diz diferente, né? Como que diz? Outra versão aí? Tem uma versão de diferença? Tudo igual? Procura apresentar-te? Tá ok. Procura apresentar-te. O que quer dizer isso? Primeiro, essa palavra procura, no original grego, significa procura, mas uma procura intensa. Significa você fazer todo o possível para que aquilo aconteça, né? É uma coisa, não é uma procura assim, mais ou menos, né? Vou dar uma olhadinha, né? Não, é uma procura intensa. É você fazer todo o possível. Procura o quê? Apresentar-te. O que quer dizer aqui, né? Isso aqui, irmão, quer dizer voluntariedade. E o diretor dos bravadores lá de Vargas, quando ele estava pregando, ele disse, levantou a mão, né? Pois não, irmão Dani. Aí ele falou assim, antigamente, os bravadores chamavam mocidade voluntária, ou os jovens, lembra, Toninho, disso? Mocidade voluntária? Lembra, Toninho? Lembra, né? Oi? MV, né? Mocidade voluntária. Eu falei, então é isso aqui. Então, o verdadeiro cristão, ele tem uma postura voluntária na obra de Deus, no serviço de Deus. Ele procura apresentar, né? Como assim? Vamos dizer, diretor de música aqui, né? O irmão ou irmã que percebe que tem um pouco de dom de música, ele vai procurar o diretor de música. Fala, irmão, se precisar um louvor na quarta-feira, no domingo, né? Eu estou aqui à disposição, né? O diácono, diaconisa, né? O cristão, o irmão ou irmã praticante vai procurar o diácono, a diaconisa, chefe, fala assim, irmã, a semana que precisar, eu venho aqui, né? À noite, assim, depois do meu trabalho, eu venho limpar a igreja essa semana, né? Eu estou aqui, estou à disposição. Isso é ser voluntário. O contrário disso é aquele que esconde atrás da moita, ou esconde atrás da desculpa. Eu não posso ajudar a limpar porque eu trabalho. Com coisa que o restante da igreja fosse todo vagabundo, né? Mas são desculpas. Eu não posso por isso. Não dá para aquilo. Não dá para aquilo outro. Sempre tem uma desculpa. O nominal, ele sempre esconde atrás de uma desculpa. Mas o cristão, o adventista praticante, é aquele que procura apresentar. Ele não espera as pessoas chamarem, ele procura se apresentar, não é? E na Bíblia a gente encontra alguns exemplos, né? Lembra os irmãos quando Deus, Jesus, Espírito Santo, né, a divindade lá perguntando, né?
E agora, a quem nós enviaremos? Quem irá por nós, né? Quem enviaremos, né? Lembra de alguém? Lembra? Quem que foi? Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor. Olha eu aqui, ó. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Voluntariedade, disposição para fazer a obra de Deus. Alegria, prazer em servir a Cristo. Mesmo que for para limpar aqui, que é muito importante. Não sei se já falei aqui, mas eu e minha esposa estudamos com um casal de mulheres, né? São vizinhos de casa, uma psicóloga e uma fisioterapeuta. E nós estudamos a palavra de Deus com elas, elas vieram para a igreja, frequentaram um tempo, né? Mas a primeira vez que eles vieram na igreja, né? Depois a gente conversou com elas, queria saber o que mais chamou atenção, né? Tinha um ótimo pregador, tinha um ótimo cantor, né? Uma cantora, né? Tava, né? Era uma boa programação, a primeira vez que elas foram. Sabe o que chamou a atenção delas? Falou assim, olha, irmão, o que nós mais gostamos lá foi a organização. As coisas tudo no seu lugar, tudo limpinho, né? Tá vendo, irmão? É importante, qualquer serviço para Deus é importante, né? E nós temos aqui outro exemplo de voluntariedade em Davi. Lembra Davi quando o seu pai, né, Jessé, falou, Davi, olha, toma uns lanches aqui, leva lá para os seus irmãos, né? Vai ver como que está indo lá na guerra, né? E Davi foi, né? Aquele rapazinho, adolescente, né, jovenzinho, chegou lá e o povo de Israel, tudo meio escondido, meio preocupado. Mas o que está acontecendo aqui? Não, é que nós não vamos guerrear contra os hebreus, nós combinamos que um guerreiro de cada um é que vai guerrear. E eles escolheram o guerreiro deles, olha lá, aquele gigantão lá, né? Golias, né? E aqui, quem que vai? Estamos procurando, né? E todo mundo esconde aqui, esconde ali. Fala, não, eu vou lá. Não, você não tem jeito. Não, eu vou. Não pode, você é criança, você não é guerreiro, você nem... Né? Não, eu vou, me leva lá para o rei que eu vou falar. E os irmãos sabem o que aconteceu, né? Ele foi. Voluntariedade, disposição em servir ao Senhor. Né? Então, essa é uma virtude importante, irmãos. Procura apresentar-te a Deus. Agora, você que está aqui, vocês que estão aí em casa, e por algum motivo, seja bom motivo, né, ou seja uma desculpa, não estão aqui na igreja, não fiquem tristes, né? Nem nós que estamos aqui, nem estão em casa. Né? Se você está percebendo que talvez nessa primeira característica, essa primeira postura, eu não tenho, você não tem. Não fique triste, sabe? Essa mensagem não é uma mensagem de condenação, não é uma mensagem... Essa mensagem é uma mensagem de salvação. Porque esse mesmo Davi, tão voluntarioso, ele passou por uma crise na vida dele. Talvez você esteja passando aqui, você em casa talvez esteja passando, mas o importante é sair dessa crise. E Davi, certa vez, depois quando o reino dele estava próspero, quando estava tudo bem, né? E ele se acomodou também. Ele já não saía mais nas guerras, né? Ficava ali no palácio dele, os soldados guerreando. Ele começava a levantar meio tarde, né? Dormia até mais tarde, bem tranquilo, né? E até que um dia ele olhou no terraço e viu uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita tomando banho, chamou o servo lá, quem que é aquela lá? Ah, essa daí é uma mulher casada. Essa daí ela é casada com Urias, aquele soldado teu valente que está lá guerreando lá com o teu exército. Ah, tá, mas chama ela. Os irmãos sabem o que aconteceu, né? Então, o perigo do cristão nominal. Porque o cristão nominal, o principal problema dele, né, é a falta de comunhão com Deus. E ali há um enfraquecimento espiritual. E nesses momentos de enfraquecimento espiritual é que o inimigo procura derrubar e levar a coisas terríveis que às vezes até tira você para sempre da igreja, dos caminhos de Deus. E com Davi não foi diferente. Ele caiu e caiu fundo mesmo. Adultério, assassinato, né? E ele estava até bem na fita, porque todo mundo fala, olha que rei bom que nós temos, hein? Olha, Urias, o soldado dele morreu lá, ele não desamparou a viúva.
Ele trouxe a viúva para casa, cuidou dela, está cuidando do filhinho dela. Olha que rei bom que nós temos, né? Porque ninguém sabia de nada, né? Mas aí Deus mandou o profeta falar com ele. Aí ele caiu em si, né? O Davi, a qualidade, o versículo maior dele é essa, viu? Ele era muito humilde. Ele reconhecia quando ele pecava, né? Ele não desculpava o pecado dele, ele reconhecia e buscava em Deus o perdão e a transformação. E foi o que ele fez. Ele escreveu o Salmo 32, escreveu o Salmo 51. E um versículo no Salmo 51 chama a atenção, que é o remédio para todos aqueles que são cristãos nominais, né? Se quer mudar disso, quer ser um praticante, esse é o segredo. Salmo 51, Davi escreve um versículo assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos e eles a ti se converterão. A alegria da salvação, irmão. É ter a alegria da salvação. Esse é o segredo para você ficar firme ao lado de Deus. Para você ser voluntário. É você ter essa comunhão com Deus para sempre você sentir a salvação de Deus na tua vida. Eu estava numa quarta-feira na igreja de Várzea e eu fui escolhido para ser um dos anciãos lá. E de repente eu vi que a igreja tinha muita pouca gente na quarta-feira. Eu falei, não está certo isso aqui. Igreja bem mais de 100 membros, a igreja de Várzea, membros batizados. E com esse número aqui, eu falei assim, não está certo. Eu vou falar com os outros anciãos, vou falar com o pastor e vou sair do ancianato. Porque não dá para trabalhar assim, não dá para funcionar assim. Era uma quarta-feira, o pregador não estava pregando. Irmãos, pensei isso, 3 segundos depois veio, Deus falou comigo na minha mente, né? O Espírito Santo tocou e falou, tá bom. Mas você sempre foi um cristão praticante? Você nunca teve baixos na sua vida cristã? E quando você teve? Eu deixei de cuidar da tua filha Ellen, da tua filha Elaine, do teu filho Everton. Eu deixei de cuidar do teu neto, da sua esposa, da sua família. Eu deixei de derramar bênçãos sobre a tua vida, nesses momentos que você estava assim, não é? E Deus falou firme. Eu falei, só tem 2 maneiras aqui, né? Sair, falar que vou sair, e não sei se já estaria pecando com o Espírito Santo, ou seria mais um pouco de tempo, porque o perigo é isso, né? A gente vai deixando, e uma hora ou outra, quando a menos espera, aquele passo final foi dado, né? Ou então, mas aí eu até falei com a minha esposa ali, né? Mas assim, com ela, não tinha começado o culto ainda, e ela chacoalhou a cabeça assim, e falou, você precisava ouvir isso então. E eu falei para ela, meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu não vou sair. Vou continuar, mesmo que venha uma pessoa só na igreja. Eu sei que o Senhor está aqui, eu vou estar. Não é? Eu sei que eu tenho fraqueza, tenho problemas, mas só o Senhor pode vencer essas fraquezas na minha vida. Não é? E só o Senhor pode resolver o problema da igreja. Eu vou passar a confiar em Ti também. Porque às vezes a gente quer a gente resolver, né? A gente quer e a gente tenta, não consegue. Aí você desanima, né? Mas é Deus. É Deus que tem que se procurar. É a Deus que temos que recorrer. Não é? Porque é Ele que é capaz disso. Não é? Então, Davi buscou a Deus e Deus reavivou ele. Não é? Mas vamos para a segunda aqui, irmãos. 15. Procura apresentar-te. Essa é a primeira. A segunda, procura apresentar-te a quem? Procura apresentar-te a Deus. Isso aqui é importante, a Deus. Isso quer dizer consagração, isso quer dizer comunhão. Procura apresentar-te a Deus. Ou seja, cada manhã, irmãos, todos os dias, cada um de nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Orar a Deus, buscar a Deus, né? Porque essa comunhão é que nos vai fazer um cristão praticante. Não existe cristão praticante sem essa comunhão, sem esse apresentar a Deus, né? Isaías diz, né? O Senhor me desperta a cada manhã para que eu ouça a sua voz. Então, irmãos, antes de sair para trabalho, antes de sair, nós temos que consagrar a nossa vida a Deus. E também, procura apresentar-te a Deus. É algo que a gente tem que ter dentro de nós, sabe? A gente não está aqui trabalhando, servindo a pastor,
trabalhando, servindo ancião, nós estamos trabalhando e servindo a Deus. Tudo que nós fazemos aqui, na igreja, na obra de Deus, é para Deus. Não é para o ancião, não é para o pastor. Porque senão, hoje eu não vou na igreja porque é o irmão que vai pregar lá, não vou muito com a cara. Irmãos, não. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na igreja é para Deus. Então procura apresentar-te a Deus, ser voluntário e ter essa comunhão com Deus. Agora, a terceira, procura apresentar-te a Deus de que maneira? Aprovado. Aprovado. Abraão foi provado, né? Nós precisamos apresentar, foi provado e aprovado, né? Irmãos, nós somos provados constantemente, irmãos, né? E nós hoje vivemos, né, num período de juízo investigativo, né? Não sabemos quando que o nosso nome vai estar passando lá, né? Provado, irmãos. Aí você vai dizer assim, mas todos nós somos pecadores. Isso é verdade. Deus nos ama e todos nós somos pecadores. Isso é verdade. Deus nos ama, todos nós somos pecadores, né? Mas por isso que estamos falando de postura. Por isso que nós estamos falando de postura. Eu sei que cada um de nós temos uma fraqueza, mas como que você está lidando com isso? Você está lutando com Deus para vencer? Você está lutando com Deus para mudar? Você está lutando com Deus para deixar de ser nominal e ser praticante? Não é? Então, nós temos que ter essa constante lembrança em nossa mente que nós somos provados. A serva do Senhor diz que nós devemos todos os dias meditar 1 hora na vida de Cristo, principalmente nos últimos momentos. Mas ela diz também que nós devemos, de vez em quando, meditar nas cenas do juízo também. Ela diz que nós devemos meditar, porque nós temos o juízo também. Nós temos a graça de Deus, nós temos o amor de Cristo, nós temos o plano da salvação maravilhoso, não é? Mas nós temos um juízo também. Então nós precisamos, procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Tinha um moço, um rapaz, que também foi muito mimado pelo pai e pela mãe, né? Dava tudo o que queria, não repreendia, e eles eram muito ricos também. E de repente esse rapaz, esse jovenzinho, né, adolescente, já para a juventude, ele falou assim, ele viu o Rafael Nadal, era o ídolo dele, né? Vocês conhecem Rafael Nadal? Quem conhece Rafael Nadal? O irmão conhece, né? Na igreja de Vargas ninguém conhecia. Acho que lá de São João não perguntei. Mas Rafael Nadal, para quem não conhece, é um jogador de tênis, né? É um campeoníssimo de tênis. E esse jovenzinho quis ser jogador de tênis. E aí ele disse, papai, eu quero ser um jogador de tênis, eu quero ser um campeão, né? E o pai dele, tá bom, filhinho. Já foi mandar fazer uma quadra oficial lá na mansão deles, né? Contratou o melhor professor de tênis da região e foi lá ensinar ele a jogar. Mas o problema é que ele nem conseguia acertar, jogava a bolinha para frente e bater, ele nem conseguia acertar, não dava. E depois que de tanto esforço começou a acertar, ele não conseguia mandar a bolinha do outro lado da rede que separa, né? O jogo. E aí o treinador foi falar para ele, não dá certo, isso aí não funciona. Ele falou, não, funciona assim. Ele mandou o treinador embora, contratou outro treinador e diminuiu a quadra de tênis, baixou a rede, né? E o filho dele aprendeu a jogar tênis. Só que aí foi fazer, né, tentar entrar no campeonato amador para ir chegar a ser campeão, né, no profissional. Mas ele nunca conseguiu entrar em nenhum campeonato, nem mesmo amador, porque lá a quadra de tênis era oficial. Sabe, irmãos, nós como cristãos também temos uma régua, viu? Nós como cristãos temos um manual de conduta, né? Deus, o nosso Pai, nos ama. Não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais, né? E não tem nada que você possa fazer para Ele te amar menos também. O amor dele é perfeito, é ágape, é constante, não é? Mas Ele é justo também. E Ele tem a sua palavra. E é por aqui que nós vamos ser provados. Não adianta eu querer mudar alguma coisa daqui, como esse pai, né? Isso não vai acontecer, né? Então, nós precisamos buscar a graça de Deus para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque nós somos constantemente provados.
Houve uma festa, né? A Bíblia registra, e um rei deu uma festa, e essa festa estava muito animada, né? Muita bebida, muita comida, e aquela festança, e aquela alegria, né? Mas aí Deus resolveu aparecer nessa festa. E Deus apareceu de uma maneira peculiar, né? Uma mão, e essa mão escreveu numa parede. E o rei que deu essa festa, muito animado, né? Quando ele viu aquilo lá, ele começou a bater com um joelho no outro. E apareceu escrito lá. Os irmãos lembram que estava escrito lá? Mene, mene, tekel, farzim. O que queria dizer? Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Né? Sim. Deus prova as pessoas. Se Deus hoje, nessa manhã, escrevesse para você uma mensagem para você, pesado fostes na balança, como que seria o restante, né? Importante. Quando a serva do Senhor diz que é importante a gente meditar no juízo, é isso também. Né? A palavra de Deus é um espelho. E esse versículo está sendo um espelho para nós. Para nós vermos como nós estamos na nossa vida com Deus. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Né? Pecadores todos nós somos. Mas o que Deus olha na nossa vida é as nossas posturas. Né? Se você comparar Davi com Saul, os dois reis, você vai ver que Saul, os pecados deles aos nossos olhos são bem menores do que os de Davi, não são? Puxa vida. Né? Até parece ser coisas bem intencionadas, né? Pô, pensa aqui para sacrificar. Ah, eu ofereci o sacrifício aqui porque o profeta não vinha, né? A gente precisa fazer as coisas no horário certo, né? Então eu mesmo sacrifiquei aqui. Quer dizer, tudo coisas boas Saul estava fazendo. Né? E Davi, por outro lado, a gente vê e fala, misericórdia, como é que pode, né? Só que Davi foi provado, Saul foi provado e reprovado. Davi foi aprovado. E Deus falou, achei um homem segundo o meu coração. Olha que coisa, irmãos. Sabe, irmãos, posturas, irmãos, posturas. Sabe? Como que eu reajo quando Deus me mostra alguma coisa? Eu fico ofendido, né, eu sou sincero, não é? Eu falo, Senhor, realmente eu sou isso aqui. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Não é? Essa é a postura de cristão. Procura você apresentar-te a Deus aprovado. Como o quê? Como? Obreiro. O que quer dizer aqui? A palavra obreiro, infelizmente, às vezes né, a gente aplica muito, aqueles que dão estudo bíblico, recebem para isso, né? Aquele é um obreiro bíblico, né? Aquele é um obreiro bíblico. E está certo, tudo bem. Mas na realidade, obreiro todos nós somos. Todos nós que fomos batizados, passamos pelas águas, né? Até no voto batismal, né? Agora eu costumo fazer um voto bem pequenininho, né? Mas o voto normal, né? É falado. Se você vai, né, usar os seus dons, seus talentos, né, para a causa de Deus, sim. Então, todos nós que fomos um dia batizados, somos obreiros de Deus. Então, nós temos que aqui para trabalhar, irmãos. Ninguém está no reino de Deus para ficar com os braços cruzados. A gente precisa falar de Cristo, a gente precisa ajudar nas necessidades da igreja, a gente precisa se esforçar para todos os cultos estar aqui, porque é importante quando uma pessoa vem, você receber bem, não é? Tudo isso é muito importante, não é? É claro que existem motivos que às vezes você trabalha, às vezes alguma coisa, mas toma cuidado para esses motivos, parecem motivos, mas na realidade são desculpas, porque o diabo é especialista nisso. Eu vi o irmão Toninho, a irmã, comentando aqui da lição, né? Muito importante, Abraão, a prova dele, como, né, o diabo tentou ele, né? Mas é interessante que a irmã White fala que o diabo tentou, sabe de que maneira também? Citando o mandamento de Deus para ele. Porque o diabo tenta com a Bíblia. O primeiro teólogo foi o diabo, né? Lá no Éden. Né? Não matarás. Será que foi Deus mesmo que falou com você? Porque o Deus da Bíblia fala não matarás. Sabe? Então é assim que ele tenta.
sabe? E para que nós sejamos nominais e tenhamos desculpa para todas as coisas, ele também usa artimanhas, não é? É só pela graça de Deus, a gente está bem assim pela graça de Deus, né? Então procura apresentar-te, é a primeira, a Deus, consagração a segunda, aprovado a terceira, como obreiro, alguém que trabalha, a quarta e a quinta, que não tem de que se envergonhar. Que não tem de que se envergonhar. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Pode aplicar de duas formas. Primeiro, os teus vizinhos, teus colegas de trabalho, a tua escola, né? Todos sabem que você é um cristão adventista, que você ama a Deus, que você está preparando para a volta de Jesus, todos sabem. Né? Podemos envergonhar de Cristo, irmãos. Se nós envergonharmos, né? Há muito tempo, eu vou falar isso aqui porque acho que nem está aqui ninguém, não está ninguém mais aqui. Aqui, sabe, Tony? Muito tempo aqui tinha uma pessoa, não sei se converteu, ela era da polícia, sabe? E aí um dia um irmão veio me falar, falou assim, oh, esse irmão é da polícia. Só que é o seguinte, se o irmão encontrar ele, não fala nada não, porque, né, senão, sabe, tipo assim, né, não fale que ele, entendeu? Há muito tempo aqui, ó, vem na mente agora. Não lembro quem é, não sei quem falou, não sei quem era, né, não importa. Mas, irmãos, não dá. Vai me desculpar, mas se você tem vergonha de falar no teu trabalho que você é um adventista, que você tem vergonha de falar na tua... Você vai desculpar, isso é uma postura de um cristão, de um adventista nominal, não praticante. Puxa vida, Jesus não morreu, Jesus não se envergonhou de ser pregado numa cruz nu para salvar você. Olha tudo que ele enfrentou por amor a mim e a você. Existe algum motivo para a gente ter vergonha disso, irmão? Né? Nós temos que ter, entre parênteses, um orgulho santo disso, né? Louvarmos e exaltarmos Deus por essa grande honra de nós termos conhecido essa verdade e fazermos parte dela, não é? E a outra parte de que não tem do que se envergonhar, irmãos, é o seguinte. Algum tempo atrás, né, nós já falamos isso aqui, ser crente, né, ser evangélico, era sinônimo de honestidade, sabe? Se você chegava em uma casa comercial, fosse comprar alguma coisa e a pessoa soubesse que você é, ele fazia questão de dizer, olha, se você precisar de comprar alguma coisa, tá? E pode levar, depois você paga, não tem problema. Hoje é exatamente ao contrário. O que tem de crente evangélico caloteiro por aí não tá fácil, irmão, sabe? E a gente tem um nome a zelar, um nome de cristão. Tem que ser honesto. Isso aqui é coisa, isso aqui é testemunho. Se a vida cristã começa lá na comunhão, que já falamos, né? Apresentar a Deus, daqui a pouquinho vamos concluir falando disso também. Depois, não é? E se tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer para Deus, não é? É nós e Deus. Mas aqui, tendo essa comunhão e fazendo para Deus, nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Nós temos que fazer de diferença lá fora. Não podemos envergonhar o nome de Cristo. E muitos funcionários, muitos empregados, que arrumam um emprego, vai trabalhar, não trabalha direito, não faz o melhor, e a Bíblia diz que nós temos que trabalhar como se estivesse trabalhando para o próprio Deus, não é? E depois se manda embora, o patrão faz alguma coisa, fala, eu não consigo trabalhar por causa do sábado. Ih, o sábado, isso, eu não consigo. Não, você não consegue trabalhar porque você é um mau empregado. Porque se você é um bom empregado e está no lugar, dificilmente eles vão te mandar embora por causa do sábado. Porque as empresas, né, eles sabem valorizar o bom funcionário. Eles sabem valorizar o bom patrão. Aquelas pessoas, né, que estão ajudando a empresa deles. Muito bem, irmãos. Então, procura apresentar-te. Né, voluntariedade a Deus, consagração, aprovado, santificação, como obreiro, trabalho, que não tem de que se envergonhar, o bom testemunho. Né? E para terminar, qual que é o último aí? Que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra. Não tem cristão praticante sem estudo diário da Bíblia. Essa aqui é a palavra da verdade. E se você olhar aí na minha Bíblia, aqui do lado, ó, a sua talvez precisa mudar no capítulo 3, verso 16 e 17, olha o que diz aqui o 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê?
para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que cada dia eu e você precisamos. E para que isso? Verso 17. Para quê? Isso. Para que o homem de Deus, tem algum homem de Deus aqui? Tem não? Tem alguma mulher de Deus aqui? Tem alguma mulher de Deus aqui? Louvado seja Deus, né? O homem de Deus, a mulher de Deus. Toda a Escritura, né? O objetivo dela é esse: preparar o homem de Deus, a mulher de Deus, para que ela esteja apta para o serviço de Deus, para toda boa obra, né? Para que se dê um bom testemunho, para ser aprovado por Deus, né? Então, irmãos, aqui estão as qualidades. Sabe, irmãos, que Deus nos ajude, né, a sermos cristãos disponíveis sempre para Deus, né? Sabe, irmãos, nós somos as ovelhas de Cristo, o rebanho de Cristo. E sabe, por que Deus, né, usou a questão do pastor e das ovelhas, né? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Uma das razões, tem várias razões, mas uma delas, sabe por quê? Deus poderia ter usado, vamos dizer, o gado, né? Nós somos o gado de Deus, né? Mas por que não, né? O gado, vocês percebem quando o boiadeiro vai tocar o gado como que é? Ele vai, né? Toca ele e vai empurrando ele, né? Tocando ele. Às vezes arruma até algum cachorro para ir latindo para o gado ir, porque senão o gado não vai, né? Agora, as ovelhas e o pastor não é assim, né? As ovelhas, o pastor vai na frente, né? E as ovelhas seguem o pastor. E Jesus disse: eu dou a vida para minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. O desejo dessa manhã é que eu e você que está em casa, sejamos ovelhas de Jesus, né? Que possamos sempre estar seguindo Jesus, né? Seguindo a sua palavra, aonde quer que Ele nos enviar. Deus os abençoe, irmãos. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra. Ó bom Deus, ajuda-nos a sermos cristãos praticantes, Pai. Ajude-nos a assumirmos um compromisso com a Tua obra, Senhor Deus. Ajude-nos, Senhor, a estarmos sempre dispostos a Te servir, Senhor. Querido Deus, tenha misericórdia de nós naquilo que temos falhado, Senhor. Mas desperta-nos, Senhor. Só o Senhor pode nos despertar. Ajuda, Pai, a todo dia termos uma comunhão contigo. E assim temos a alegria da Tua salvação, Senhor. E podemos ter um espírito voluntário para a Tua obra. É em nome de Jesus que agradecemos essas bênçãos e as pedimos. Amém. Amém.